Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos educacionais, fazendo nossa análise do cenário número 36. Encerrando a semana, a primeira semana, meio de semana, do mês de junho de 2022, onde nós temos algumas perguntas da nossa audiência, para as quais nós temos respostas que eu considero um tanto quanto interessantes para o desenvolvimento da sua caminhada de investimentos. Mas antes, eu tenho algo para a sua consideração. E a primeira pergunta vem aqui do Edailton Sacramento, onde ele coloca da seguinte forma: em relação às ações da Taesa, você já considerou a possibilidade de fazer arbitragem na medida que a ON ou PN, ou seja, ação ordinária ou ação preferencial, dê uma esticada? E antes de responder a pergunta, deixa eu tentar falar aqui sobre a arbitragem pura. A arbitragem pura ela vem da seguinte forma: imagina que alguém tenha a necessidade de fazer uma venda. Aqui no caso eu peguei um veleiro, peguei até uma propaganda de veleiro, um veleiro aqui de 34 pés, oferecido a R$42 mil. Muito provavelmente, até pelo número de pés que tem aí, esse vendedor aí está querendo se livrar desse veleiro. Veleiro e sítio, eles têm aquela semelhança já dita: a felicidade na compra e a felicidade na venda. Aqui no caso, para quem não é do mar, quem não é da água, então coloca por preços aí bastante interessantes. Por outro lado, pode ser que você conheça alguém que está precisando fazer uma compra de um veleiro e sabe que essa pessoa está oferecendo aqui R$53 mil. O princípio aqui da arbitragem pura é que tanto comprador e vendedor não se conheçam. Então, nesse caso, você fazendo a arbitragem porque você fica no meio da negociação. Não necessariamente sem ser conhecido, mas dos dois ao mesmo tempo. Mas você faz a compra do veleiro do vendedor pelos 42 mil e vende para o comprador pelos 53 mil que ele está disposto a pagar. Com isso, o que acontece é que você acaba aqui embolsando R$11 mil. Essa é a arbitragem pura. O comprador e o vendedor e você no meio fazendo a arbitragem entre os dois. Mas o que acontece quando se está negociando ações de uma mesma companhia, ações ordinárias e ações preferenciais? No caso da arbitragem entre ações ordinárias e ações preferenciais, o que acontece é que existe uma série de premissas, mas, em princípio, supondo que elas se descolem em termos de preços, ações preferenciais e ações ordinárias. No caso, supondo que essa empresa fictícia, a ARBT3, ações ordinárias, portanto, supondo que aqui você possua 5 mil ações da ARBT3. E, atualmente, essas ações estão cotadas a R$11,45. Você abre o broker e ela está cotada a R$11,45. Observe que você vai ter no valor patrimonial R$57.250. E também ocorre que você tem 1.000 ações, neste caso aqui, preferenciais, a RBT4, que está cotada nesse instante a R$11,15. E, portanto, você tem em patrimônio líquido, em função dessas ações, R$11.150. Observe que entre a ação ordinária e a preferencial tem um descolamento aqui de 30 centavos. O que ocorre é que você pode considerar a possibilidade de vender ações ordinárias e comprar ações preferenciais e querer aumentar a sua posição, então, na empresa, a ARBT. E o que acontece é que você vende as ações ordinárias, arrecadando R$57.250, e você vai comprar por R$11,15 ações preferenciais. Com essa compra, você vai possuir, ao final de toda essa operação, vendendo ordinárias e comprando preferenciais, 5.134 ações. E a sua posição final em ARBT4 passa então a ser 6.134 ações. Um aumento artificial aqui de 134 ações nesta empresa, a ARBT. Lembrando que antes, se você
for verificar, você tinha 6.000 ações. Agora você tem 6.134. Ou seja, você fez a arbitragem, fez um aumento aí, sem que você tivesse desembolsado de fato, e aumentou a posição na companhia. E, evidentemente, de forma indiscutível, a gente considera então esse um bom negócio. Mas, evidentemente, que nós temos sempre algumas questões a considerar. A primeira delas é que esse tipo de operação, embora ele tenha dado nesse nosso exemplo o resultado, ele se assemelha muito com o swing trade, que não é o que nós aplicamos aqui no canal. Porque você vai fazer uma compra lá no passado e alguma ou várias compras, tanto de ações ordinárias quanto de ações preferenciais, em algum momento, na linha do tempo, vai haver esse distanciamento. Então você vai ficar atento para isso, vai ficar observando que isso aconteça. Quando houver, você precisa fazer isso no exato momento que acontece. Então você vai fazer a venda dentro do preço que você considera e já logo em seguida fazer a compra e não ficar esperando, porque esse delay pode atrasar e aí vai ficar... você vai ficar muito vulnerável nessa situação. Então, é uma operação muito rápida de acontecer, tem que ser com precisão para aquele instante em que você está analisando o mercado. E como guarda semelhança com o swing trade, você precisa considerar a questão do imposto de renda. E para o canal eu tinha feito um vídeo falando sobre imposto de renda no caso de ações, que eu deixei de levar a pleno porque tem uma série de nuances muito complexa que não é para o nível que nós trabalhamos aqui no canal, que é esse nível iniciante, intermediário de quem trabalha com ações. Neste caso eu preferi não falar porque eventualmente você poderia seguir alguma coisa que eu tivesse dito aqui e por alguma falha minha, uma omissão minha, você pudesse cometer algum erro no seu imposto. Então eu achei que não era prudente, nem para você nem para mim, que eu levasse essa apresentação adiante, mas de qualquer forma, algo a considerar aqui sobre o swing trade. Observe que no swing trade, para aquelas operações aqui de venda principalmente, a partir de R$20.000 você tem incidência de imposto de renda de 15%. Então talvez aquelas ações que nós vimos lá, 134, talvez não passe desse crivo que nós estamos verificando. E você pode se surpreender e ter ações um pouco abaixo. Quando você está numa operação de swing trade, o que acontece? Então logo você faça a venda das ações, dentro do período, e período aqui significa do mês que você está, até o final do mês, você precisa fazer a declaração de pagamento de imposto, se, no caso, as suas ações elas aumentaram de valor. E evidentemente que esses 15% incidem somente aqui sobre o lucro que você obteve, só pela variação do valor, que esteve acima do valor que você pagou originalmente pelas ações. Então se você comprou ela por R$11 e vendeu por R$11,45, então a sua incidência vai ser por esses 45 centavos. Na variação, claro, multiplicando pelo número de ações. Uma opção interessante é dentro do mês, daquele mês, você fazer uma venda que seja num volume menor, né, que os R$20.000. Aí neste caso você pode ver que há isenção para o pagamento do imposto de renda. E além disso você sempre tem que considerar também as taxas todas envolvidas. Taxa de registro, taxa da B3, tem a parte de emolumentos, custódia, tudo isso aí colocado ali dentro, de forma que você precisa verificar se isso tudo está de acordo com o processo de compra, para que lá no final das contas você não acabe se surpreendendo ou ficando com menos dinheiro ou ficando com menos ação. E aqui, para fins do nosso exemplo, quando você queira fugir do pagamento do imposto de renda, observe que neste caso você dividiria 20.000, que é o máximo, né, para que você fique isento do imposto de renda, divide pelo preço de 11,45, mas o máximo de ações que você venderia, sempre arredondando para baixo, 1.746 ações. Então, para 1.746 ações, vezes 11,45, você teria então em dinheiro, pela venda, R$19.991,70. E comprando ações preferenciais a R$11,15, então você compraria um máximo aqui de 1.792 ações. Assim, você terá ao final
em ações ordinárias, as ONs 3.254. Lembra que você tinha lá no início 5.000, mas você vendeu 1.746. E como você acrescentou mais 1.792 às 1.000 ações que você possuía de ações preferenciais, então você passou a ter 2.792. Somando as 3.254 com as 2.796, então no final dessa operação você vai ter 6.046. Observe que esse 6.046 ele está abaixo aqui das 134 ações que nós tínhamos feito no início. Então, nesse caso aqui, você está fazendo a operação, está ganhando novas ações e está fugindo do imposto de renda. Uma outra alternativa bastante interessante é se as ações elas caíram de preço. Porque daí, nesse caso, esse é um caso especial bastante interessante. Se elas caíram de preço, significa que você vai estar no prejuízo na venda. E o prejuízo você pode levar para outras vendas de ações no futuro, outras vendas sem que você pague imposto, porque você traz esse prejuízo junto. E aí, no caso das ações terem caído, essa arbitragem ela parece uma movimentação bastante interessante. Então veja que tem vários casos aqui, né, para a gente fugir do imposto de renda, ou se quiser pagar o imposto de renda, se realmente valer a pena, pagando uns 15%, o que fica melhor, você ainda tem se as ações se mantiverem no mesmo patamar, e ainda quando as ações, elas, na verdade, caíram e você ficou no prejuízo. E observe que isso tudo leva ao nosso terceiro item aqui de questão a considerar. É o risco de fugir do método do canal, porque o nosso método é encontrar ações que estejam em condições de comprar e sempre manter elas. E aí agora você percebeu que você precisa fazer um conjunto mais elaborado de análise para que você tenha um resultado mais ajustado e significativo que vale a pena. Então, neste caso, a gente evita de trazer isso porque é uma operação mais complexa, mas a gente debate aqui no canal, sem dúvida nenhuma, sem problemas. Mas evitamos de trazer aqui, e não vai haver aqui no canal esse tipo de operação, justamente pela complexidade toda que você viu, e ela não está no nível nem iniciante, nem no intermediário, ela está do intermediário para o avançado, está mais ou menos ali na transição, e se você começa a colocar atenção nisso, ocorre algo que, uma vez eu li, esse livro eu li muitos anos atrás, Os Segredos da Mente Milionária, T. Harv Eker. E ele diz o seguinte, eu sempre levei essa questão comigo, tá? Neste parágrafo que eu vou marcar para vocês, se você me permitir fazer a leitura. Ele diz o seguinte, é onde a atenção está que a energia flui e o resultado aparece. Então, por isso que nós focamos no método do canal, não deixamos que essas coisas que são secundárias acabem nos desviando desta forma de aprendizado, de crescer em patrimônio, que não é o principal objetivo, mas principalmente o que nos interessa aqui. É que a gente tenha uma remuneração passiva e que ela, aos pouquinhos, acabe fazendo aumentar o nosso patrimônio sem que a gente precise tirar do nosso principal, como por exemplo o nosso salário, e é por isso que a gente traz aquela tabela de meta sempre que a gente faz uma compra de ações. Porque quando a gente está atento ao método, acontecem coisas como essa. No dia de hoje nós fizemos uma compra aqui, de TRPL4, mas essa era uma ordem que nós colocamos no dia 10 de 13, veja quanto tempo atrás nós colocamos, porque a gente via o comportamento, tinha um fim para o mercado, que não era o momento de nós fazermos a compra. E a gente esperava que a ação tivesse um movimento. Mas como é que a gente consegue, se você perguntar como é que eu tenho essa compreensão, eu nem sei responder. Eu sei que o tempo me levou de tanto ficar trabalhando e olhando para esses movimentos, que eles acabaram me dando indicativos intuitivos de que em algum momento a ação retornaria para esse patamar e que se favoreceria, se ofereceria para uma compra. Se você muda e começa a usar essas outras técnicas, que elas são mais elaboradas, para você ter um conhecimento e uma experiência maior, você precisa ter passado por mercados que oscilaram muito, por períodos como esse que nós estamos passando, de pré-eleitoral agora, mas é um ano eleitoral, onde vai ter muita volatilidade nos preços. Então você começa a enxergar assim que talvez as coisas venham se oferecer de uma outra forma para você e não simplesmente pelo distanciamento, que você precisa ter muita atenção e fazer com muita precisão aquele movimento. Quando você, depois de ter passado por um tempo significativo na luz, você vai compreender que talvez realmente uma arbitragem faça muito sentido para você.
mas pelo propósito do canal eu não consigo entender ainda que venha fazer sentido. A segunda pergunta interessante que eu coletei aqui, ela veio do Marcelo Moura. Ele pergunta o seguinte: você acredita numa privatização do Banrisul? Bom, a gente já tem vídeos aqui no canal, talvez eu deixe aqui na descrição para você, aqui embaixo, que você pode verificar toda a minha posição, fazendo toda uma análise de cenários, ela vem de uma análise de cenários também, desde a dívida pública que o Estado do Rio Grande do Sul tem, como ele quer reduzir os juros sobre ela, e uma das exigências que tem, que é a venda do Banrisul, e mais como é que é feita a composição da diretoria, os salários que são talvez aí acima do mercado, e a dificuldade por conta das trocas muito constantes de governo do Estado, e que não deixam que o banco tenha um projeto que se traduz por sua estratégia de longo prazo. Então, não é que eu acredite na privatização. Todos esses elementos, que você pode ver nos vídeos que tem no canal, eles indicam que a cada instante há também a retirada da necessidade de plebiscito da Constituição Estadual do Estado do Rio Grande do Sul, onde obrigava o plebiscito para 3 empresas, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, a Corsan e a CE. A CE já foi privatizada, nós somos acionistas da CE, e agora parece que a Corsan, que é uma de saneamento, também está para ser. Então significa que tudo isso está apontando para o andamento de uma possível privatização do Banrisul e as consequências que nós já mostramos nos vários vídeos que nós fizemos aqui no canal. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, que eu espero você tenha gostado. E antes que eu me despeça, eu tenho algo à sua consideração. Um grande abraço